Eu sou Poliana Ferreira de Souza e agora eu vou começar umas sessões de entrevista por conta própria. Meu primeiro entrevistado é André Araújo. André, se apresente para mim, por gentileza. Me apresentar? Vamos lá. Meu nome é André Araújo, produtor audiovisual da Super 8 Filmes, radialista e editor de imagens aqui em Palmas do Tocantins. É sobre isso que queremos falar. Eu estou no terceiro período de jornalismo, quero começar a minha carreira por aqui. Você é o meu primeiro entrevistado profissionalmente. Então, eu queria saber quando e como você começou essa carreira. Vamos por partes. A carreira de editor de imagens, comecei na faculdade, que eu fiz publicidade e propaganda na Ubra, aqui de Palmas. Na época eu estagiei numa produtora aqui de Palmas chamada Matrix, como editor, e depois voltei para a Ubra como no estúdio que eles montaram, trabalhando como editor no estúdio também, e comecei a produzir lá também os primeiros curta-metragens. Então a carreira de editor e a da produção audiovisual tem mais ou menos esse ponto de partida. Pouco tempo depois também eu comecei a fazer uma participação num programa de rádio chamado Opinião e Debate. Olha só! Na Rádio Criativa, a FM, uma rádio comunitária. O Marcão era um colega de faculdade, a gente fez publicidade. Grande Marcão. Me chamou e fiquei alguns anos. A gente foi para outra rádio junto. A gente foi para Jovem Palmas, primeira vez que eu trabalhei na Jovem. E depois eu passei num concurso para Unitins, para ser justamente editor de imagens. E na mesma época eu abri... eu comecei a Super 8 com o Roberto Giovanetti, que é meu sócio até hoje. E depois acabei saindo da Unitins para tocar a produtora. E... enfim, teve episódios no meio desse rolê todo. Você vai me contar daqui a pouco. Mas os pontos de partida são esses, assim, basicamente a universidade que deu o start e a rede de contatos para as carreiras do audiovisual e na rádio. Olha só, o menino já tem um peso. Nessa carreira toda, nesse rolê todo, como diz você, algum momento você se sentiu, não é rejeitado, mas as pessoas torcendo o nariz, esse cara é um pouco chato, ele é um pouco abusado. Você sentiu isso? Você é aqueles polêmicos, assim, que as pessoas olham torcendo o nariz? Não, nunca senti, não. Óbvio que, principalmente no rádio, que é ao vivo, e o programa a gente acaba diferente de um filme, alguma coisa que é claro. Uma coisa muito planejada. No rádio ao vivo, nem todo mundo vai concordar e tudo, mas não me lembro de nenhum episódio assim, nem de agressividade ou de... já teve gente que não gostou, mas enfim. Vem com o pacote da exposição que o rádio traz, saca? Mas... e também nunca me achei polêmico, não. Já que estamos falando disso, comunicação, jornalismo, rádio e televisão, tem umas coisas assim que acontecem sem a gente esperar. Qual foi a maior vergonha que você já passou, assim, como... Pública, profissional? Como profissional, como comunicador. Tem, ótimo. Eu fui... basicamente eu fui entrevistar uma pessoa na rádio, na CBN, na época que eu trabalhei na CBN, e a pauta era... tinha rolado um episódio de uma tromba d'água numa cachoeira no interior de São Paulo, que inclusive teve impacto na minha família. E eu falei, tá começando o verão aqui, as cachoeiras de Taquarussu, e vamos fazer essa pauta, né? Chamei o chefe do Corpo de Bombeiros para falar sobre isso. E a primeira pergunta foi
como é que o turista que vai estar lá, como é que ele se identifica, que momento que ele se preocupa, pode acontecer a tromba d'água quando? Ele falou, não vai acontecer, porque não tem tromba d'água aqui, não tem volume de água suficiente. Eu olhei pro relógio, tinha 15 minutos de bloco ainda e agradeci, chamei o comercial. Eu particularmente nunca passei por essas vergonhas, mas já tô até vendo. Você se sente profissionalmente realizado? Sim, estava até falando disso com uma amiga hoje, sobre dentro do contexto da região norte, do Tocantins, me sinto bem realizado com as carreiras, né? Porque todo mundo que tem alguma carreira artística não tem só uma, tem várias. E gosto do que faço, gosto de onde eu faço e sinto reciprocidade do público nessas ambas carreiras. Já pensou em algum momento em abandonar? Não. Nem tô no ar agora, mas rádio é igual um cometa, assim. De tempos em tempos passa pela minha vida, eu fico um tempo no ar com algum programa e depois dou um tempo fora. Eu gosto, eu acho que são espaço suficiente até para o público voltar a ter interesse. Mas nunca pensei em abandonar, não. Bacana. Em alguns momentos, alguns programas acabam ficando enjoado por não mudar. Ser sempre aquelas mesmas vinhetas, aquelas mesmas falas. Tem locutor que, inclusive, comunicadores, principalmente de rádio, que eles têm os bordões que eles usam, fica até meio... vira a marca deles, mas às vezes abusa, sabe? Vou ser bem sincero que às vezes já tá enjoado, sabe? Que o comunicador já vai entrar falando aquilo. Você tem esse vício, alguma coisa que você fala? Então, que eu tenha percebido que alguém tenha reclamado. Nunca fui, não me lembro de usar bordão. Assim, a gente tem frases que a gente usa por algum tempo, alguma expressão até de brincadeira. Principalmente quando a gente fazia o Direto ao Ponto com o Fernando e com a Cleo. Que nós somos amigos de fato, assim, a gente não é só não só três pessoas que trabalhavam junto ali no ar, então nós somos amigos, fala quase todo dia e tudo, então tinha muita piada interna que podia soar como um bordão, mas não chegava a ser. Mas eu entendo os programas, principalmente de rádio, que se apegam a essas identidades sonoras, porque o público de rádio é um público muito longo, assim, é um público que ele é muito rotineiro, então assim, ele quer sentir o conforto daquela vinheta de reconhecimento, é uma coisa que você ouve no background, não é uma participação ativa, se você está dirigindo, você está em casa, você está trabalhando e a rádio está tocando. Então esse apego, talvez, a bordões ou a vinhetas, parta do princípio também desse reconhecimento mais fácil do público. Eu não tenho uma opinião muito definida sobre, não. Pessoalmente, às vezes me cansa também, mas eu não sou o parâmetro do público daquele profissional daquele. Tranquilo. O que você gostaria de passar para o público como o André Araújo profissional, assim? O que você gosta? Você fala assim, eu vou fazer isso, que eu quero que o público veja que o André é isso, ou faz isso. Assim, uma marca que quando alguém vê, vai lembrar de você. Uma palavra. Não tenho esse tipo de ambição pessoal de associação de alguma coisa com o meu nome, não. Eu gosto de ter um papel no cinema tocantinense, acho que trabalho e trabalhei para isso, mas não como uma ambição de associar meu nome a essa obra. Eu gosto de algumas coisas que a gente fez e boa parte das coisas que deram muito certo foram coisas muito coletivas, tipo Palmas Eu Gosto de Tu. São 6 diretores, 200 pessoas envolvidas aqui na cidade e que desbravou um campo novo, que é a sala comercial, né? O cinema. Não deixamos o cinema tocantinense restringido à sala cultural, às salas alternativas, ou às universidades. Então,
levar o cinema tocantinense ao grande público é um objetivo da produtora, que é uma empresa como qualquer outra. E no rádio, eu gosto da informação, gosto do entretenimento, e eu sou um ouvinte de rádio, eu gosto de ouvir conversa, eu gosto de quando eu estou viajando na estrada, eu nem gosto tanto de música, eu gosto de conversa, e gosto das pessoas com quem eu converso na rádio, seja no Direto ao Ponto, com os meninos, com o Fê, ou quando eu fazia CBN, que era 3, 4 entrevistas diferentes por dia. Eu gosto de entrevistar, gosto de documentário por isso, eu gosto de entrevistar, gosto de conversar. Eu acompanho a CBN, nem sempre, mas de vez em quando, e eu acho sensacional a forma deles de entrevistar, uma rádio totalmente de notícia, né? Acho incrível. Você acha que falta mais rádios de notícia no nosso estado Tocantins ou no nosso país? Você acha que falta mais rádio no modelo, não para imitar a CBN, não no modelo CBN, mas você acha que falta mais rádio com jornalismo, assim? Acho que faltam mais rádios comunitárias com jornalismo, acho que faltam mais espaços de rádios noticiosas alternativas, ainda que a CBN, a minha experiência na CBN tenha sido uma experiência de muita liberdade, ainda assim é parte de um complexo gigantesco de comunicação. Então acho que caberiam sim outras alternativas nessa mídia, principalmente no rádio, mídias alternativas de informação, não só de música, de cultura, de informação. Acho que a gente deu um belo de um salto em Palmas nos últimos anos, a gente tem hoje muitas rádios comerciais operando, com propostas dentro do comercial distintas, mas temos 2 rádios públicas que fornecem um conteúdo bacana, a UFT-FM, a 96.1, a Notícia FM também, mas acho que caberia mais. Certo. Eu gosto muito de acompanhar a rádio e ando observando, assim, contada as locutoras mulheres que têm, assim, veículo de comunicação. Inclusive, teve um professor esses dias, estava comentando assim, professor de comunicação, estava comentando assim, que as mulheres não estão nos veículos, principalmente no rádio, que a maioria são homens, porque elas não quiseram mesmo. Eu não quero, eu não vou. Aí outros já falam, a maioria das pessoas já fala, inclusive amigos falam que elas não estão porque não têm oportunidade. O que você acha disso? Elas não estão porque não têm oportunidade, porque esse espaço é mais para homens mesmo, ou porque elas não querem? Eu não tenho nem as informações, nem essa percepção. Conheço ótimas e radialistas que estão ocupando grandes espaços. A própria CBN hoje, a gente tem a França Santiago, que é a produtora, é a âncora do programa, já teve Josielma, já teve Valério Kurovski, já teve Rafaela Lobato, na 96 a gente tem a Carla Morena, a gente tem a Tina Santos, a Poliana Siqueira. Não sei se concordo com essa percepção. Acho que existem muitos perfis aí na rádio ocupando com brilhantismo. E nem é muito meu lugar de fala opinar sobre isso. Se existe essa percepção e se existe dentro das mulheres jornalistas essa percepção, é sinal de que ela é real e que ela existe. Bom, eu gostaria de saber de você, é uma brincadeira, é tipo um ping-pong, eu vou falar algumas perguntas, você me dá a resposta que você acha cabível. Um medo do André, um medo assim, você como profissional, se falar, se eu me desse de frente com isso, eu não sei o que eu faria, um medo que você tem. Ficar desempregado. Todos nós.
Mas eu acredito que na comunicação sempre há escolhas. Eu acho que a todo momento pode rolar de você estar no lugar errado, na hora errada, ou não tá atendendo o demanda do mercado, pode acontecer, mas é isso, é um medo, a gente tá sempre... Enfim, mas também não é um medo, assim, não perco muito meu sono com isso, não. Certamente, se tem medo, tem coragem. Qual é a coragem do André? Falar, eu tenho coragem, eu vou lá e faço. Cinema. Acho que quem faz isso no Tocantins fez uma aposta bem alta sobre o que quer fazer da vida. Não tô sozinho nessa, tem um monte de gente, não vou nem começar a citar nome para não ser injusto com ninguém, mas... Certo. Uma saudade? Saudade? Eu tô com saudade dos meus filhos, que eles estão de férias, e eles viajam, uma hora depois eu tô com saudade. Mas ser pai, ser mãe é isso, né? Eu não faria, mas... Tipo assim, uma coisa que você não faria, mas se te obrigassem... Não, se me obrigasse, eu faria qualquer coisa. Me obrigasse é porque conseguiram me dobrar. Eu não gostaria de fazer, mas se me obrigassem, eu faria. É que a gente sempre tem chefe, né? Então é aquela coisa que você fala assim, aí eu não faria, eu boto o pé na parede, mas se botarem a corda no meu pescoço, eu faço. Não, se botarem o dinheiro na minha conta, eu faria uma campanha política, mas não gostaria. Já que você tocou no assunto político, eu sou bem crítica em relação à política, porque hoje está meio difícil, né? Você já trabalhou em campanhas... Oi? Quando você fala que você é crítica em relação à política, em que aspecto? Algum... É porque eu tenho a minha opinião, e às vezes as pessoas não aceitam, né? Você já se recusou a trabalhar em alguma campanha política por você ter uma opinião e as pessoas ter outra, e é claro, nem sempre aceitam. Aceitam não, que ninguém é obrigado a aceitar, nem sempre respeitam. Eu normalmente, sequer sou convidado para campanha política, não é muito minha área de atuação, e acho que a galera do mercado que eu conheço também tem essa mesma percepção. Eu trabalhei em campanha política, trabalhei em duas. Uma mais diretamente, que foi em 2000, campanha do Salomão Venceslau, que é outra pessoa muito importante na minha vida profissional. Olha só. E o Salomão foi candidato a prefeito de Palmas e eu fui editor na campanha dele. Depois eu produzi, dirigi, editei VTs esporádicos para candidatos assim, que queriam um produto com acabamento mais refinado para o material deles de divulgação, mas foram jobs, assim, nunca num posto de tomada de decisão ou de conceituação, sabe? Era dirigindo, era escrevendo roteiro, era editando, mas não, também não, enfim, eu acho que é recíproco, assim, ninguém me chama porque eu também nunca quis. Tá vendo? O menino é quem é. Nossa! O que você gostaria de deixar para o público, assim, talvez está na carreira, ou tem muito tempo, ou não tem, mas o que você queria deixar como conselho? Se você tivesse dado um conselho... Principalmente para esses jovens que estão começando e que acham que é dono do pedaço. Assim, primeiro vá plantar soja, se você quer ganhar dinheiro. Segundo se você não quer ganhar dinheiro e quer mexer com isso mesmo, faz. Boa parte do trabalho do audiovisual é fazer, é executar, é aprender na prática. Tudo que eu estudei, que eu li até hoje, me leva para a conclusão de que só dá para aprender a fazer isso fazendo. E, roubando conselhos alheios, tem algo a dizer. Não faça filme só como um exercício, sei lá, hedonista de linguagem e tudo. Tem alguma coisa para dizer. Mas é isso. Hoje, eu acho que hoje está mais fácil. Assim, hoje tem celular filmando em 4K. Hoje, eu lembro quando eu comecei que eu já peguei o movimento digital, ainda assim era difícil ter acesso a uma câmera, ao material. Hoje a produção está mais solta, está mais livre e você consegue resultados melhores com menos recursos.
Sim. E tô doido para saber o que essa turma vai fazer. Meu conselho é faça, vai lá e faz. Inclusive, esse acesso, no bom sentido da palavra, esse acesso absurdo que todo mundo tem, acontece uma coisa ali, qualquer pessoa pode pegar um celular e filmar. Você acha que o jornalista, o locutor, o cinegrafista, a galera da comunicação perde o seu valor por conta disso? Qualquer pessoa pode filmar, pode falar ali. Claro que não vai ser profissional, vai ser do jeito dela, de qualquer jeito lá. Você acha que isso, o comunicador, de modo geral, perde um pouco? Não, acho que justamente agora é que o conhecimento faz a diferença. Assim, quando todo mundo tem acesso aos mesmos recursos, é que você vê quem sabe usar o recurso ou não. Olha, acho que não, acho que você quer pegar o povo no pulo, né? Parabéns, eu te acho um cara sensacional. Claro, eu conheço pouco, confesso que eu não sei muita coisa. Eu sei o que eu descobri aos poucos, mas você é uma pessoa que fala bem. Se for ir para o mercado da televisão e atuar como jornalista ou como apresentador, eu acho que o rapaz se sai bem e você vai ser o combustível para o meu carro começar a correr agora, como entrevistadora. E muitíssimo obrigado de coração. Quer me deixar algum conselho? Eu escuto. Eu acho que o conselho foi dado na pergunta anterior. Você está fazendo já, eu acho bacana, fico lisonjeado de estar participando. Não, mas o conselho que eu falo para mim mesmo, pessoa como entrevistadora. Você fala, pode melhorar nisso. Olha, não tem conselho, acho que você vai se descobrir como entrevistadora à medida que você for fazendo. Um conselho que eu acho que é importante para qualquer pessoa que entreviste alguém é isso, é ter um genuíno interesse em quem você está entrevistando. Não interessa a pauta, interessa o assunto. Você está entrevistando alguém que tem uma informação que você não tem. Então, esse interesse verdadeiro transparece nas boas entrevistas. Já aconteceu comigo várias vezes, assim, acho que uma das melhores entrevistas que eu fiz foi com um técnico da Embrapa sobre a história da mandioca, que foi fantástico. Sério? E era um evento da Embrapa sobre o plantio da mandioca, e eu comecei a entrevistar o cara e ele começou a contar para mim a relevância nutricional da mandioca para a desbravação do Brasil, enquanto alimento. E a entrevista, que era para ser de um bloco, ocupou 3 blocos quase. Era para ser entre um intervalo e outro, ocupou 3, quase um bloco inteiro. E esse interesse para mim faz toda a diferença. E esse conselho nem meu é do Eduardo Coutinho. Eu só aplico e repasso. Obrigado, muitíssimo obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado fazer a entrevista para mim. Obrigado, boa sorte. Precisando de qualquer coisa, só dá um toque. Tamo juntos. Um abraço.